Página 266, número 1. Observe as dicas abaixo sobre as características das três diferentes células. E tem aí a célula 1, tem parede celular. A célula 2 apresenta organelas delimitadas por membrana. A célula 3, ela é eucarionte e apresenta a mesma característica da célula 1, mas de composição diferente. Aí vem a letra A, para você classificar essas células como? Classificar essas células como bacteriana, uma célula vegetal, ou uma célula animal. Como que ficou aí? Célula 1, 2 e 3 quanto a essa classificação? Analisando as características. Quem pode nos dizer? Célula 1 apresenta parede celular, que vai ter uma semelhança com a célula 3, né? A célula 3 ela é eucarionte, que vai ser diferente da célula 1, e apresenta a mesma característica da 1, ou seja, ela tem a parede celular, né? Só que a composição dessa parede celular é diferente. O que pode ser a célula 1, 2 e 3? Ninguém? Ninguém se apresenta? Jackson, Matheus, João, Karina. Ninguém? Vamos, gente. Vamos acordar, vamos ativar. Vamos? Ninguém se habilita? Então vamos lá. A célula 1, ela tem parede celular. A célula 3 também vai ter parede celular, só que fala que ela é eucarionte. Então, se a célula 3 é diferente, tem parede celular, mas é eucarionte, o que é uma célula eucarionte que nós falamos semana passada? É aquela célula que tem a carioteca. Carioteca é o quê? É a membrana que forma o núcleo, né? A membrana que mantém o material genético, o DNA, dentro de um espaço delimitado. Então, essa membrana em volta do núcleo é a carioteca. Então, os seres que têm núcleo definido, né, é eucarionte, por causa da presença da carioteca. Então, se a 3 é eucarionte, né, a 1 tem parede celular com composição diferente, ela não vai ser eucarionte, então ela é uma célula bacteriana. Então, a célula 1, ela vai ser a célula bacteriana. A célula 2 aí está simples, né? Fala que apresenta organelas delimitadas por membranas, né? E a diferença das outras. Então, a célula 2 vai ser a célula animal. E a célula 3, né? Que tem parede celular também. Ela é eucarionte, né? Então, a célula 3, ela vai ser a célula vegetal. Então, a 1 bacteriana, que é uma célula chamada de célula procarionte, que não tem núcleo definido, né? Ela tem uma parede celular de composição diferente. A 2 é a célula animal, que ela é eucarionte também, ela não tem parede celular, né? Tem característica diferente. E a 3, que é uma célula vegetal, que tem parede celular, que é formada de celulose, ela tem núcleo definido, né, material genético dentro da membrana, que, né, é a célula eucarionte, que é a célula vegetal, bacteriana, animal e vegetal.
Na letra B, o autor pergunta assim: cite outra característica de cada uma das células identificadas no item anterior. É uma outra característica, né, de cada célula que não foi citada aí. Tem célula 1, 2 e 3. Alguém que queira citar alguma dessas características? Mais uma característica, né, de cada célula que não foi citada aí? Ô tio, eu não tô falando aqui por causa que eu tô fazendo leite pra eu tomar. Hum, Ninguém? Também, tô fazendo a mesma coisa que o Jacques. Oi? Tô fazendo a mesma coisa que o Jacques. Vamos Tô lá. fazendo a mesma coisa que o Jacques. Vamos lá então. Célula 1, né? O que não foi citado aí, por exemplo, né? Ela é uma célula bacteriana, né? A 1. A gente pode citar aí que ela não possui núcleo definido, né? É uma célula procarionte. Vocês podem colocar uma característica aí que não foi citado, né? Célula procarionte, porque não tem núcleo definido por uma membrana, né? Não tem núcleo definido, é chamada de célula procarionte. Né? Só foi dito aí que apresenta parede celular, então uma outra característica, célula procarionte sem núcleo definido. Na 2, né, uma outra característica que é aí a célula animal, né? Uma das principais características que a gente pode colocar aí, né, citar, é que ela é uma célula eucarionte, ela tem núcleo definido, né, ela não tem parede celular também, é uma outra característica importante em relação ao que foi citado aí, né? Ela tem núcleo definido, ela não tem parede celular, né, tem muitas outras organelas, né, um monte de característica que pode ser Ô citado. tio, Oi. eu só coloquei que ela é uma célula eucarionte. Uhum. É eucarionte porque tem núcleo definido. Na célula 3, né, a célula 3 ela é a célula vegetal. Né? Então, uma característica importante que pode ser citada nessa aí, né, poderia ser o cloroplasto, né, com presença de clorofila, que faz com que essa célula, né, possa ser fotossintetizante, né, realizar fotossíntese. Então, uma característica interessante. Uma outra que pode ser citada aí, né, também, que é uma das características exclusivas, né, dos vegetais, que é a presença dos vacúolos, né, dentro da célula. São as três características, né, diferentes da célula vegetal. Uma já foi, né, citada aí, né, na, lá nas características iniciais, né, que é a presença de parede celular, que é formada de celulose, a outra é a presença de vacúolos e a outra, né, a presença de cloroplastos. São as três exclusividades aí da célula vegetal, né? Então a parede celular já foi citada lá em cima e qualquer uma das outras duas que você citar aí também é exclusividade da célula vegetal, né? Presença de vacúolo ou no caso aí a presença de cloroplastos, né? A presença de clorofila que permite que ela faça fotossíntese, né? Enfim. Então, célula 1, 2 e 3 aí, características, né, exclusivas, características diferentes, né, do que foi citado lá no item inicial. Certo? Ok? Podemos continuar? Vamos lá. Número 2, né, diferencia a célula procarionte da célula eucarionte.
né? Como é que a gente pode diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte, né? Isso aí é bem fácil, bem simples. Alguém aí que se habilita para poder falar essa diferença? Diferenciar uma célula procarionte de uma eucarionte. Não? Ninguém? Mateuzinho? Ninguém? Nós acabamos de falar aí, né, nas características lá do número 1, né, a célula eucarionte, ela tem a membrana carioteca que forma o núcleo. O material está dentro do material genético, né, fica dentro de um compartimento específico chamado núcleo, né, que é delimitado pela carioteca. Essa é a célula eucarionte. A procarionte, né, são aquelas células que não têm carioteca, que não têm, né, um núcleo definido. O material genético vai ficar disperso dentro da célula, né? Célula eucarionte, ela tem um núcleo definido para o material genético ficar lá armazenado, né? A procarionte, ela não tem núcleo definido, então o material genético ele fica solto dentro da célula, né? Sem um compartimento específico, né? Certo? Pode tocar para frente. Oi, Jerônimo. Oi? O que você falou? Eu falei que Você tinha falado alguma coisa quando você acabou de responder a pergunta ali. tudo ok, tá tudo certinho, já Ah, responderam, pode tocar para frente, uhum, pode. pode ir para o 3. Então vamos lá, Sim. 3. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases referentes ao ciclo de vida dos seres vivos corretamente, né? É possível que nem todas as palavras sejam utilizadas, né? Então a gente tem um quadro, né, roxo aí com as palavras ciclo, crescimento, nascimento, gameta, morte, assexuada e sexuada, né? Esses termos, né, eles devem ser utilizados para preencher as frases abaixo. Mas, né, é possível que sobre termos sem ser utilizados, né, em nenhuma das frases. Então vamos lá. A letra A. A primeira etapa do ciclo de vida de um ser vivo é o ou a hã? O nascimento. Um nascimento, né? A primeira etapa do ciclo de vida é o nascimento. E a última é A morte. a morte do indivíduo, né? Então, a primeira etapa de vida, primeiro acontecimento, primeira etapa de vida, né, de um ser vivo é quando ele Sim. nasce, né? E a última etapa, o último acontecimento é quando ele morre. Então, nascimento e morte na letra A. Letra B. Na reprodução, não há participação de gametas. Qual tipo de reprodução que não tem a participação ou envolvimento de gametas? Né? Que seria gameta masculina. Sexuada? Hã? Sexuada? Sexuada? Uhum. Sexuada. Assexuada. Assexuada. Assexuada, né? Ela não vai ter envolvimento de gametas. Gameta masculino e gameta feminino, né? A assexuada ela vai acontecer, né, sozinha
só com um indivíduo, né? Que seja por brotamento, por bipartição, né? Ou seja, o ser, ele se multiplica, ele se reproduz sozinho, né? Sem a presença de macho e fêmea, tá? Então é assexuada. Letra C. Na reprodução Sexuada. sexuada, né? Células reprodutoras masculina e feminina, denominadas gametas, se unem para formar o zigoto, né? Então, na reprodução assexuada, a gente falou na letra B, né? Não tem envolvimento de gametas. Já na reprodução sexuada, né? Na letra C, aí, tem o envolvimento, né, de gametas masculino e feminino para poder formar aí o que a gente chama de zigoto. Ô, Jerônimo, Oi, esse aqui vai cair na prova, não vai? Ou não? pode ser, é matéria de prova, né? Tá. Pode ser. Ainda mais Hã? ainda mais esse negócio de completar cai bastante em prova. Vou deixar aqui já marcado como importante. Pode ser, é algo importante na questão de reprodução sexuada, assexuada, né? O envolvimento de gameta masculino e feminino, isso aí é algo importante, né? Outra coisa importante também é essa questão aí de você diferenciar essas células, né? Vegetal, animal e a bacteriana, né? Essa diferenciação, o que que tem em uma e não tem na outra, né? O porquê que tem essa questão de exclusividade, né? Igual tem vacúolos, cloroplastos, né? Aparelho celular formado de celulose, da outra não. Um tem núcleo, o outro não tem núcleo, né? São coisas importantes quando a gente fala Ô de... tio, Oi. então praticamente você vai pedir pra gente decorar o que é. Isso aí não é nem uma questão, né, de... a gente acaba tendo que decorar, né? Essa questão celular, né, ela é uma coisa que ela... Vocês têm que ter um entendimento, né? E, né, essas características você acaba tendo que decorar, né? De saber. Porque essa questão, né, de célula, ela prossegue, né? Vocês não vão precisar saber de célula só agora, né? Vocês estão no sexto ano, então vocês estão ouvindo falar de célula agora. Depois vem a questão dos seres vivos, né? No sétimo ano também, que é a base do conteúdo dos seres vivos, do sétimo ano é seres vivos, né? Aí depois vocês pegam lá na frente, no oitavo ano, corpo humano, né? Que também vai falar de célula, né? Ah, Eu prefiro o corpo humano do que vegetais, essas coisas, pois células. a matéria do oitavo ano, né, também né, de certa forma, a matéria de preferência que eu gosto de trabalhar, porque a gente está falando do nosso próprio corpo, né? Então, É isso que eu me né, viro e pergunto pra mim. É o meu é, corpo, eu sei de tudo. pois é, né? E na verdade, quando você for estudar, você vai ver que nem sabe tudo, né? Você vai aprender muita coisa interessante, né, em relação ao seu corpo né, que é legal, você é um autoconhecimento, né? Então é o que eu acho mais interessante assim de trabalhar o oitavo ano, que é um autoconhecimento, né? Muita coisa a gente já sabe sobre o nosso próprio corpo, né? E muita coisa que você vai aprendendo, então, né, causa aquela curiosidade, né, de você querer saber e tal, porque é algo sobre si próprio, né? Então é bastante chamativo, é bastante interessante. Eu gosto muito
do nono ano. Então lá vai falar de célula de novo, né? O nono ano menos, porque é a introdução à química e física. No primeiro ano volta falando de célula, ou seja, é algo, né, em relação à formação da célula, né, organelas, membrana, né, vacúolos e tal, que é uma coisa que vocês, né, precisam, né, ter esse entendimento, mesmo porque isso vai seguindo. Então, lá na frente, né, falar de célula, determinadas coisas, né, às vezes o professor nem vai falar dessas características exclusivamente de novo, porque já é algo que supostamente vocês já devem saber, né? Então, essas características aí é importante vocês terem ela, né, em mente, porque é algo que vocês vão utilizar para frente, entendeu? Então, por isso que eu estou falando que é algo, né, importante aí de vocês saberem as características desses tipos celulares, né? Aí vem essa questão aí da reprodução sexuada e assexuada, que no sétimo ano fala muito sobre isso, né? Os seres vivos, vocês vão estudando os grupos de seres vivos, né? Exclusivamente, um a um, e aí vai falando, esse faz reprodução sexuada, esse faz reprodução assexuada e tal, e, né, vai citando assim, ok? Vamos Ok. lá. Oi. Ok. Eu ainda tô com dificuldade nesse negócio de assexuado, assexuado. A reprodução sexuada, né, ela tem envolvimento de um indivíduo macho, de um indivíduo fêmea, que produz o gameta masculino, a fêmea vai produzir o gameta feminino, que normalmente, né, a gente chama de óvulo, e aí, né, esses gametas masculino e feminino, eles se encontram e vão formar um zigoto, né? Esse zigoto vai desenvolver um embrião, vai desenvolver, né, as fases iniciais de vida, que depois vai gerar, né, um descendente. Essa é a reprodução sexuada. Tem envolvimento de dois indivíduos produzindo gametas diferentes, né, que se juntam para poder formar um embrião. Né, vai formar um embrião, vai formar um descendente. Na reprodução assexuada, né, o assexuada, ele vem de, né, da questão de ausência, né? Então, a assexuada não vai ter o envolvimento desses dois indivíduos. Né? Na reprodução assexuada, o indivíduo ele vai se reproduzir sozinho. Né? Por exemplo, né, a bactéria, como a gente citou aí, o que uma bactéria faz? Você tem lá uma bactéria. Essa bactéria ela chega em fase de reprodução. O que essa bactéria ela vai fazer? Ela multiplica o que tem dentro dela, né, as organelas, o material genético, tudo ela multiplica, ela duplica, e aí ela vai fechando a membrana dela, que a gente chama de invaginação, e a membrana dela encontra a metade do que ela tinha, né? Como ela multiplicou tudo que tinha dentro dela, a metade vem para um lado e a outra metade vai para o outro. Então, quando ela fecha a membrana, ela formou ali duas bactérias, né? Forma-se duas bactérias idênticas. Por ela ter multiplicado tudo que tinha dentro dela, elas são idênticas, é um processo de clonagem natural. Né? Então, as bactérias aí dentro do nosso corpo, você está lá, né, no ambiente aí qualquer, e aí você tem um contato com uma bactéria, né, que você não tinha. Você colocou a mão lá em algum lugar e tal, por isso que é perigoso, um lugar sujo, né, contaminado, um ambiente hospitalar. Você vai lá, coloca a mão lá em algum lugar e aí você, né, sujou a mão lá, né, adquiriu lá uma bactéria na sua mão e você vai, leva, né,
a unha na boca, né? Morde a unha lá, ou algum motivo você leva a mão na boca, né? Você colocou uma bactériazinha, uma bactéria para dentro da sua boca. Daí horas ou um dia, né? Você tem um montão de bactéria dentro do seu corpo. Uma bactériazinha que você ingeriu por via oral, uma bactériazinha, ela se multiplica sozinha dentro de você e vai formando um monte de clone delas, né? Como Esse processo normalmente é assexuado, né, tio? Porque só é assexuada, um. assexuada, ela se reproduz sozinha, né? Então esse tipo celular aí, ele é bastante rápido, né? A cada 20 minutos aproximadamente ela se reproduz. Ela chega na fase adulta, né, e se reproduz aproximadamente a cada 20 minutos. Ou seja, no decorrer de 1, 2 dias, né, você já vai ter centenas de bactérias dentro do seu corpo. Você ingeriu uma só, né? Mas ela se multiplica rapidamente e aí você vai estar lá no dia seguinte já com um montão de bactérias dentro do seu corpo. Uma outra forma de reprodução assexuada também é brotamento, né? Como que é o processo de brotamento? O cacto, por exemplo, né? Como que você faz, né, para pegar uma muda de cacto, por exemplo? Ele nasce um brotinho lateral, né? Esse broto, você destaca ele, coloca na terra e vai nascer um outro cacto, né? Esponjas do mar também fazem esse processo de brotamento, né? Nasce um brotinho do lado ali, você destaca, colocou lá no substrato e vai nascer uma outra planta. Aquilo ali é um processo de reprodução, né? Que tem envolvimento de gametas e tal? Não. Mas só de você destacar aquele broto ali, você já tem um novo indivíduo, você já tem uma nova planta, né? Então é um outro tipo de reprodução também, que é o brotamento, né? Quando você tira um broto e forma um outro indivíduo. Entendeu, Matheus? Entendi. Clareou um bocadinho? Então, sexuada tem o envolvimento de dois indivíduos para formar um gameta, né? A assexuada, ele reproduz sozinho, né? Não tem envolvimento de mais de um indivíduo. Vamos lá, então, para finalizar aí, a letra D, né? Chamamos de, e completaria aí, Ciclo de vida, porque os ciclo, filhotes deverão seguir as mesmas etapas vividas pelos seus pais. chamamos de ciclo de vida, né? Porque os filhotes deverão seguir as mesmas etapas vividas dos pais, né? Ciclo de vida, né? Lembrando que ciclo é aquela coisa que tem, né, um determinado acontecimento, no caso o ciclo de vida aí seria o nascimento, né? O sujeito passa por todas as fases e retorna na mesma etapa que é a reprodução, né? Gera um filhote e esse filhote vai passar pelas mesmas etapas do pai e aí chega na fase de reprodução, né? Também deixa outro filhote e esse filhote passa pela... Então, ciclo, né? Uma coisa cíclica é que não tem começo nem fim, né? Está Ô, sempre tio, acontecendo as mesmas fases, as mesmas etapas. É o ciclo de vida. Fala. e dentro de você sempre vai ter esse ciclo. Né, no nosso caso, né, interiormente, a gente tem, né, várias fases que seriam uma coisa cíclica, né? E, né, em relação aí à vida em si, né, o que a gente faz é, na verdade, isso mesmo, né? Meu pai, minha mãe, eles nasceram, né, cresceram, casaram-se, né, reproduziram, e aí, né, eu nasci, e aí agora, né, a partir do meu nascimento, eu também, né, cresci e tal, casei, agora eu tive meu filho, né, e o ciclo recomeça nele, né, ele nasceu, está crescendo, né, a ideia que se tem, né, é que ele vai também um dia casar,
né, ter filhos e daí por diante. É uma coisa, né, cíclica. É claro que tem alguns indivíduos na espécie humana, no caso, né, que interrompem esse ciclo, né, são as pessoas que às vezes não deixam descendente, né? Uma das características, né, que a gente costuma dizer, né, nasce, cresce, reproduz, né, e morre. É aquela coisa clichê já que existe. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a pessoa que nasce, cresce, não reproduz e morre, ele interrompeu aí o ciclo, né? Se ele for filho único, por exemplo, e não teve filho, né, a dinastia dele ali, né, da família dele, ela foi interrompida, né, morre nessa pessoa, se ela não deixar descendente, que é a continuidade aí da espécie, né, das dinastias, né, a partir do momento que você deixa, né, um descendente para dar continuidade, né, a esse sobrenome, a essa família, a essa espécie, né? Então, quando o indivíduo morre sem deixar descendente, ele interrompe esse chamado ciclo aí. Ok? Ok. Ok. Ok? Certinho? Todo mundo completou aí? E se você adotar uma criança? Se adotar uma criança, você, né, tá fazendo algo interessante, né? Algo, né, humano e tudo, você dá até o seu sobrenome para ele, né, no processo de adoção. Então você vai dar uma sequência, uma continuidade ao sobrenome, àquela família. Mas você não dá continuidade ao DNA, né? Eu, por exemplo, eu tenho metade do meu DNA do meu pai, né? Metade do DNA da minha mãe, que é os 50%, quando os gametas se encontram nessa chamada reprodução sexuada, né? O espermatozoide ele tem as características do pai, né, do homem. O óvulo ele tem as características genéticas da mãe, né, da fêmea. Então, quando o gameta masculino e feminino, né, espermatozoide e óvulo, eles se encontram, eles fazem um somatório, né? Esse DNA que veio metade da mãe e a metade do pai, eles se juntam para formar um DNA só, que é um 100%, né? Que nesse caso, né, eu tenho o meu DNA formado, metade veio do meu pai, metade veio da minha mãe. Então eu vou levar para frente, né? No meu filho, por exemplo, meu filho ele tem a metade da genética dele é minha. Então ele está levando essa metade da minha genética é aquela genética que veio dos meus pais. Então ele está levando para frente a genética dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, né? Aí ele leva para frente a minha genética, né? O filho dele também vai ter essa descendência. Então, quando você tem um filho biológico, né? Você está enviando para frente as suas características genéticas e também o seu sobrenome, que é algo, né, de registro, quando você registra o seu filho. Agora, quando você adota uma criança, né, é algo muito interessante, humano e tal, você registra ele no seu nome, né, no processo de adoção, você transfere o seu DNA para frente, o seu sobrenome para frente nessa criança, mas não o seu DNA. Né? Quando ele tiver filho lá para frente, tudo, ele vai estar transmitindo o DNA dos pais biológicos dele, e não dos pais adotivos. Entendeu, Matheus? Então você dá continuidade, mas é uma questão de sobrenome, não de genética. Ok? Ok. Show? Ô, tio, eu posso fazer outra pergunta aqui? Pode? E, tipo, quando a criança nasce deficiente, é dos pais o DNA? É dos pais. Eu Olha, acho que é também. Porque a, eu, a, a questão, né, de deficiência. A deficiência, ela pode ser algo genético,
algo que vem dos pais, né? Vem na genética do indivíduo. Ou também, né, pode ser algo que deu erro na hora da replicação. Né? Isso aí já seria uma outra matéria. Você falar na hora do processo de reprodução do indivíduo, né? A tal da replicação, da multiplicação, né, genética lá, que as células vão se multiplicando. Nesse momento de multiplicação, pode ocorrer um erro e formar uma célula com defeito. E essa célula com defeito acabar gerando uma deficiência lá para frente, né? Então, pode ser algo aleatório no processo de multiplicação ou pode ser algo herdado. Pessoal, a gente está no último minuto aí, pode ser que caia aí, tá? Eu vou mandar um outro link lá. Então, né, é algo assim, que a gente, cada doença, ela tem que ser estudada, né, cada deficiência, ela tem que ser estudada para ver se é genética, né, ou por um processo de multiplicação de célula lá na hora e deu um defeito, né, e esse defeito de multiplicação acabou resultando na formação do indivíduo numa deficiência, né, e a gente tem